Vamos pegar o livro de ciências, olha, livro de ciências, na página 29 e 31, para correção das nossas atividades, tá? O que não der aqui, vocês já sabem, lá no plantão de dúvida, a gente resolve. Vamos lá. Complete os espaços com os termos do quadro. Cada termo pode ser utilizado mais de uma vez. E no quadro tem as palavrinhas, olha. Chove, evapora, nuvens, vapor de água. Quando as nuvens estão bem carregadas, chove, não é verdade? O sol aquece a água que evapora dos oceanos e rios, formando o vapor de água. Formando o vapor de água. Na atmosfera, o vapor de água se condensa, formando as nuvens, certo? Agora indique qual frase acima corresponde a cada imagem abaixo. Nós temos, olha só, vocês vão colocar que chove. A letra A, que será a última. A letra B será a primeira, que é evaporação. E a letra A, que é... Não, e a letra C, que é nuvens. Então, vai ficar B, C e A, certo? Aí, vamos lá. Indique qual situação do ciclo da água ocorre. Então, tem o ciclo da água que ocorre a evaporação, a condensação e a solidificação. Vocês vão colocar aqui a situação do ciclo da água que ocorre a condensação. Olha só, o ciclo da água que ocorre a condensação é na transformação de vapor em gotícula de água que formam as nuvens. Então, novamente, na transformação do vapor em gotículas de água que formam as nuvens. A evaporação. A evaporação é na transformação da água da superfície dos rios e oceanos em vapor e também na transpiração dos seres vivos, certo? Então, dos seres vivos está incluso os animais aqui também, tá? Quando falamos em seres vivos. Então, na transformação da água, a evaporação, na transformação da água da superfície de rios e oceanos em vapor de água e também na transpiração dos seres vivos. E quando ocorre a solidificação? Na transformação das gotas de água que formam as nuvens em neve e granizo. Novamente, quando que acontece a solidificação? Na transformação das gotas de água que formam as nuvens em neve e granizo, certo? Aí tem, explique a relação entre as chuvas e as mudanças de estado físico da água. Explique a relação entre as chuvas e as mudanças de estado físico da água. As chuvas provêm das nuvens, né? Que são formadas em decorrência da evaporação. Da evaporação de quem? Da água na superfície e em seguida da sua condensação. Novamente, as chuvas provêm das nuvens que são formadas em decorrência da evaporação da água na superfície e em seguida da sua condensação. Vocês podem falar com as palavrinhas de vocês, tá? Não precisa ser igual aqui, não.
Podem ir lá, dar uma lida, dar uma estudada, e aí vocês podem fazer com as palavrinhas de vocês. Não precisa. Se tiver um pouco parecido tudo, então tá correto, certo? Podem colocar. Na página 31, os elementos que influenciam o ciclo da água. Qual é a importância da vegetação para o ciclo da água? Preste atenção. A vegetação protege o solo e absorve a água da chuva, preservando, consequentemente, os lençóis subterrâneos e as nascentes dos rios. Novamente, qual é a importância da vegetação para o ciclo da água? A vegetação protege o solo e absorve água da chuva, preservando, consequentemente, os lençóis subterrâneos e as nascentes dos rios. Olha que bacana. 5. O que poderia acontecer se a vegetação dos morros e das margens de rios fossem removida para dar lugar a construções? Olha, a pergunta é muito interessante. Olha, o que poderia acontecer se a vegetação dos morros, das margens de rios, fosse removida para dar lugar à construção? Tem lugares no Brasil que isso está acontecendo. Então, vamos ver o que aconteceria. O solo ficaria compactado e sem porosidade, o que, na ocorrência de chuvas, desencadearia a erosão e o assoreamento de rios e outros corpos de água. Olha o que pode acontecer, né? Agora, 6. Como observe a imagem e responda a questão. Riacho que sofreu ação do olha só, o exemplo lá em cima tá aqui, ó, a resposta. Riacho que sofreu ação do assoreamento no município de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, em 2016. Como o ciclo da água pode influenciar na erosão do solo? O que pode ter ocorrido neste local? As chuvas podem causar erosão no solo, arrastando a camada superficial até as áreas mais baixas, causando o assoreamento no fundo do rio. Na imagem, o solo está erodido, portanto, as partículas do solo podem ser arrastadas para o fundo do rio, certo? Essa é a mão do homem, né? E aí, na página 32, nós vamos os mananciais. A imagem a seguir mostra um manancial poluído. Liste o que pode ser feito para melhorar a qualidade da água desse importante recurso. Bem, a primeira coisa é o uso consciente da água, né? Essa é a primeira que a gente tem que colocar, o uso consciente da água. Depois, a proteção da vegetação no entorno do manancial, ou seja, as plantas que estão ao redor dele. A limitação de ocupações às margens dos rios e o tratamento de esgoto melhoram a qualidade do manancial. Certo? Quer que eu repita? Vamos lá. Primeiro, coloquem o uso consciente da água. Depois, a proteção da vegetação no entorno do manancial. A limitação de ocupações às margens, a ocupação às margens do rio são as casas construídas quase dentro do rio. Já pensou se chove muito e esse rio enche? As casinhas vão todas embora. Lugar errado, né, de construir as casas. Então, a limitação de ocupações às margens dos rios e o tratamento do esgoto melhoram a qualidade do manancial. Sabe o que acontece aqui?
as pessoas não têm rede de esgoto. Então, todo lixo, tudo que acontece que vai para dentro do rio. E o rio vai adoecendo, né? Então, nós temos que ter consciência quanto ao uso da água, tá? Bons estudos, cuidem do material de vocês, eu sempre peço isso, tá? Um beijo em cada um de vocês e até a próxima aula.